Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, ao invés de colocar R$ 250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$ 30.800 em patrimônio. Tudo começou, na verdade, em 2008. Eu tinha 14 anos e meu pai falou assim pra mim, legal, você quer uma mesada? Você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar e essa empresa, essa carteira vai te pagar o equivalente a mais ou menos R$ 300 por mês. Tá bom pra você? Tá excelente. E aí ele começou a me mostrar parte desse dinheiro. Se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, ia ter 301. Nossa, mas pai, R$ 1 só a mais? O que eu faço com R$ 1? Não, mas se você investir 301, no próximo trimestre, você vai ter 310. Veja só, você não ganhou mais você ganhou mais R$ 9. Então, ali aprendi 2 lições muito valiosas. Um é o juro composto, né? Sim. Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável, né? E quando você pega a fórmula, incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o N, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto ele é a 8ª maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber o meu dividendo no final do mês. Então, quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe, intuitivamente. Você vê que isso vem de casa, né? Não tem jeito. Educação é muito isso, né? Luiz, se você estivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que está começando a investir, o que você falaria para ele? Eu quero começar a montar meu patrimônio. Você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele está começando, né? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$ 300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima aqui, que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$ 200. Inclusive, eu trouxe até um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$ 1.000, colocou R$ 1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$ 250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$ 30.800 em patrimônio, sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos. Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$ 30 mil. Isso na poupança jamais seria possível, né? Eu achei interessante o que a Luiz comentou, porque as pessoas, os jovens iniciantes, eles falam, mas eu vou começar com R$ 200. R$ 200 vai render tão pouco. Foi o que a Luiz falou. Pessoas precisam, os jovens investidores que estão entrando agora, enxergar a questão do quê? Dos juros compostos. Porque vai se multiplicando. E é aí que faz a diferença lá no futuro. O que eu acho bacana que você tá falando, essa questão toda de... eu escuto muito isso que o André falou, todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$ 500, não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$ 100 eu prefiro ir no restaurante, no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar, com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. E o que eu vejo em você e também no seu pai? Vocês não são de ostentar. Assim, não que eu seja contra, porque eu acho que cada um faz o que quer. Mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo grandes ostentações. Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing.
custa muito caro você fazer isso muito cedo. É para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente sempre tivemos um patrimônio assim significativo. A gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Eu falei, é diferente, filha, é diferente. Então eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes e você também não valoriza muito, né? Então, ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar, correr atrás, fazer o que você ama. Ele nunca, de maneira alguma, me forçou a ser sucessora dele, de maneira alguma. Isso aconteceu de maneira muito natural, acho que estava no sangue mesmo, tinha que acontecer. Então, a gente sempre viveu muito confortavelmente e muito disso tem a ver com a história humilde dele. Cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né? A minha avó veio da Espanha, imigrante, uma mão na frente e outra atrás, comeu comida do lixo para que ele pudesse comer comida fresca. Então, algumas histórias assim que ele conta, sabe, pessoal, que é... Como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini se seu primeiro banho quente foi aos 10 anos? E que bonito saber essa história do Barsi, porque isso serve de lição de casa, que nem nossos pais também. Meu pai veio de Portugal também sem nada, né? A gente vê as histórias antigas e isso faz parte da formação, do mindset, da mentalidade, né, das pessoas. Luiz, qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, vocês focam mais nos dividendos? Vocês buscam empresas também mais de crescimento? Qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS. Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. Obviamente que existem empresas que não pagarão dividendos. E aqui existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, poucas empresas não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento, né? Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. Lembrando que não é o dividendo a qualquer custo. Ele é o dividendo perene, sustentável, né? Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, tem a taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões, certo? Você já tem uma receita ali previsível garantida e corrigida pelos próximos 30 anos. Então, não tem. É mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem tanto investimento assim para realizar. É só um CAPEX ali de manutenção. E o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então, depende do perfil da empresa, né? Então, eu acho que, independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem em carteira, tipo aviação, frigorífico. Mais arriscadas, né? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.